Todos a bordo do Portal Panrotas, porque esse Bastidores do Turismo vai falar sobre cruzeiros, a temporada de cruzeiros no Brasil. Estou aqui com o presidente executivo da CLIA Brasil, Marco Ferraz. Marco, bem-vindo ao Bastidores. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Marco, quando começa oficialmente a temporada de cruzeiros no Brasil? Então, Rodrigo, a gente tem a temporada de cabotagem, que começa agora dia 15 de novembro. O primeiro navio chega em Salvador, é o MSC Fantasia. E a gente tem a temporada internacional, que são os navios que estão dando volta ao mundo ou se posicionando lá no sul da Argentina para fazer a Antártica. Essa temporada já começou. Na segunda-feira passada, o primeiro navio chegou em Fernando de Noronha, já passou por Natal, Recife, Salvador, Búzios, Rio e já está descendo para o sul. Qual que é esse navio? Foi o World Explorer. É um navio da Quark Expeditions, que é da Mystic Cruise. Vem cheio esses navios, mano? Vem cheio, é um navio de alto luxo, né? Um navio pequeno, com 170 hóspedes a bordo e 125 tripulantes. E então são quantos de cabotagem? Cabotagem são 8. São 8 de cabotagem, sendo 5 da MSC, 2 da Costa Cruzeiros e 1 da Pumantur, fretado pela CVC. Perfeito. E esses outros, os são internacionais? 29. Então. 29 navios. A gente tem nessa temporada no Brasil 37 navios fazendo a operação. Legal. Na cabotagem, a temporada está mais extensa, né? Vai até quando a temporada inicial? A gente vai ter um cruzeiro de Páscoa, passa mais ou menos 15 de abril, é o último navio que sai aqui do Brasil. São 928 dias. A gente vem crescendo a temporada, ou seja, a estadia dos navios aqui no Brasil vem crescendo ano a ano, que é interessante, né? A gente lá atrás tinha 2 meses de temporada, 50 dias, hoje a gente já está com 928 dias somando todos os navios. Quase 1000 dias de cruzeiro. Você mencionou aí o Cruzeiro de Páscoa. O Cruzeiro de Páscoa é feito pela Costa. São 2 navios da Costa no Brasil, o Pacífica e o Fascinosa. E são 5 navios da MSC, o Civil, o Sinfonia, o Fantasia, o Poesia e o Música, que tem embarques em Buenos Aires. E tem um Pumantur fretado pela CVC Corp. Queria que você falasse um pouco sobre esse modelo de fretamento da CVC Corp, como é que funciona e por que a gente não tem mais navios fretados? Quer dizer, a operadora freta o equipamento de uma armadora e faz toda a operação aqui na costa. Exatamente, é um fretamento antigo, a CVC já teve no passado 6, 7 navios fretados aqui, na época lá 2009, 2010. É um modelo interessante, isso acontece no mundo, a CVC aqui é a grande líder, e ela tem ótimas conexões aí com Costa Cruzeiros e com a MSC também. Eu acho que no futuro a gente tem abertura para isso e acho que a CVC é a grande candidata aí a trazer outros navios. Marco, interessante você falar de CVC porque o produto cruzeiro é um dos produtos que mais requer a atenção aí, a venda, a consultoria do agente de viagens, né? Porque são muitos detalhes, muitos diferentes cabines, atrativos. Os nomes dos navios podem confundir aí os passageiros, os viajantes. Para o navio que já vende, para o agente de viagens que já vende cruzeiros, como ele pode fazer para se aprofundar e vender ainda mais? E para o agente de viagens que ainda não vende, qual que é o primeiro passo, o pontapé inicial? O Adrian Ursilli da MSC, por exemplo, disse que 95% das vendas de MSC no Brasil são feitas via agente de viagens, tem essa venda offline, essa consultoria aí. Quais as dicas da CLIA Brasil e qual é o papel da CLIA Brasil para o agente de viagens vender mais cruzeiros? Bom, primeiro, no mundo, 75% das vendas dos navios são através do agente de viagem, ou seja, é o principal canal de vendas. Vender um navio de cruzeiro requer conhecimento, então treinamento é o principal caminho aí para o agente de viagem começar a entrar no setor, ou para quem já está, precisa ter a manutenção, porque a gente está investindo no setor todos os dias, né? Já são 300 navios, tem 137 novos navios entrando em cruzeiros marítimos nos próximos 8 anos. Cada companhia tem o seu perfil, tem a sua personalidade, cada navio tem a sua personalidade, ou seja, um navio pequeno, médio, grande, um navio contemporâneo, um navio de luxo, um navio premium, o de expedição, o fluvial. E a CLIA hoje, no mundo inteiro, atua
com o agente de viagem, se associando à nossa entidade, fazendo os treinamentos. E a novidade aqui que eu queria comentar com você é que a gente está trabalhando para trazer esse modelo para o Brasil. É online? É online. A gente já tem 15 mil agências associadas à CLIA em todo o mundo, e dentro dessas agências são 25 mil agentes. O agente de viagem paga uma anuidade, ele entra na nossa comunidade, tem acesso aos cursos gratuitos, tem acesso a outros cursos que são pagos. A gente tem um evento mundial que chama Cruise 360, que acontece em cada ano num local, onde a gente faz o treinamento presencial também e tem a visita técnica nos navios. Cada associado, então, da CLIA vai ter o treinamento específico, se ele já vende ou se ele nunca vendeu, desde o mais básico. Vai ter a certificação, inclusive na CLIA Mundial, nos Estados Unidos, um cruzeirista que quer ser atendido por uma agência de viagem pode buscar quem é o especialista no CEP dele. No CEP. O que é interessante. E o agente de viagem que investe se associando à CLIA, ele, além de ter todo esse treinamento, ele ainda tem bônus de venda com as companhias, ou seja, se ele vender, ele acaba lucrando bastante. E como é que é essa dinâmica desse bônus internacionalmente, por enquanto, né? Porque você disse que está trazendo previsão 2020 esse portal 2020. aqui, né? Lá fora, um agente de viagem, ele gasta $395 de anuidade, por exemplo, com a CLIA Mundial, 399. Cada agente adicional que ele queira colocar são mais $115. E ele tem acesso a mais de $3.000 de bônus. Ou seja, se ele conseguir vender todas as promoções, todos os bônus das companhias nossas associadas, ele ainda põe... O bônus supera de longe o valor da inscrição. Então, não é por CNPJ também, né? Pode ser a agência associada, mas dentro da agência, cada vendedor ali, né? Pode. Aquele freelancer, que a gente chama freelancer lá fora, chama home-based, né? Agente de viagem, ele pode entrar no guarda-chuva de uma agência de que ele use para vender os para operar e vender os produtos. Então, esperamos que o ano que vem a gente tenha isso pronto. E se tiver um agente de viagem que queira já ter informações, é só entrar em contato conosco através do e-mail, através da Perfeito. A gente coloca aqui na tela, então, o contato para os agentes interessados. E essa questão da consultoria do agente de viagens, realmente, né, o setor de cruzeiros, as vendas via OTAs e vendas diretas são mínimas, né, perto de outros setores. A aviação você consegue reservar direto muito mais fácil do que uma cabine no cruzeiro, né? E o agente de viagem ele tem essa capacidade de fazer, a gente chama de match, né? A combinação do perfil do cruzeirista, do cliente dele, com a companhia e com o navio com destino, com a duração do roteiro. Se ele acerta isso, é um cliente de carteirinha para o resto fidelizado. E a oferta é enorme, né? Desde pista de kart, laser tag, a gastronomia, tem muitas estrelas Michelin a bordo, né? Então tem a oferta de cruzeiros fluviais, marítimos é muito grande, né, Marco? O cruzeirista de primeira viagem, ele acaba entrando no de 3 noites, 4, ele gosta, aí ele vai pro de 6, 7, 8, aí ele acaba indo pro Caribe, aí ele vai pra Europa e conhece o mundo inteiro. Inclusive as armadoras investindo em programas de fidelidade, né? Para realmente captar esse cruzeirista. Marco, embora esteja havendo aí um crescimento nas últimas 2 ou 3 temporadas aqui no Brasil, inclusive o trabalho da CLIA vem sendo mais forte nesses últimos anos, a gente está longe ainda dos 20 navios que navegaram aqui na temporada 10-11, no verão dessa alta temporada. Por quê? Por que houve essa diminuição e quando que a gente vai conseguir voltar a ter 20 navios aqui na nossa costa? Naquela temporada foram 20 navios e 800 mil cruzeiristas. A gente chegou no nosso ponto, assim, no fundo do poço, há 3 anos atrás, 16, 17, quando a gente teve 7 navios e 358 mil cruzeiristas. Uma redução enorme. Tudo bem que os navios hoje são muito maiores do que os navios lá de 2010. Basicamente, hoje, 13 navios seriam suficientes para a gente ter os 800 mil cruzeiristas. Mas é a falta de competitividade, a insegurança jurídica. A gente tem problemas de infraestrutura, custos, impostos, regulação, e isso afeta muito o país na atração desses navios.
E ainda mais foi num momento onde a China apareceu. A China, que tinha 5 navios, chegou a 60 já. A Austrália, que é um case, hoje na Austrália tem 24 milhões de habitantes, tem 1.300.000 cruzeiristas. Quase 5, 6% da população faz suas férias no navio. Imagina aqui, Rodrigo, se a gente tivesse 6%, seriam 200 milhões vezes 6, milhões aí, 12 milhões de cruzeiristas no Brasil. E nesse momento que eles cresceram lá, eles atraíram os navios que estavam aqui. E sem falar de Cuba, que abriu para os americanos, mas já fechou, a África do Sul, Emirados Árabes, o Caribe, que sempre tem o americano como principal cliente aí, atraindo os navios, a Europa também. Então, o Brasil, pela falta de competitividade, perdeu. A gente vem trabalhando forte, demora, né? Você sabe que mexer com o governo tudo demora, a alteração de leis, decretos, portarias, normas, mas devagarzinho a gente vai melhorando e tentando criar um ambiente melhor aí. E esse aumento requer obras de infraestrutura também, que também não são fáceis no Brasil, não são rápidas, né? De maneira mais ágil aí, a gente não tem isso. Você citou alguns destinos aí, muitos desses, a gente no dia a dia do Portal Panrotas vê que muitos desses destinos têm cruzeiros regulares o ano todo. Principalmente destinos que não são sazonais, né? Que tem sol o ano todo, Caribe, Emirados Árabes. Por que o Brasil não tem um cruzeiro regular o ano todo? Porque a gente depende sempre de uma temporada e existe uma conversa, existe algo para ter um cruzeiro o ano todo aqui? Sim, é um sonho de consumo, acho que das companhias que aqui trabalham, da gente, do setor, até do agente de viagem. Nordeste, também, né? Podia ficar... Nordeste tem tudo para ter um navio o ano inteiro. Inclusive poderia-se ter a temporada de verão aqui com um navio no Sudeste e ele se movimentar, se posicionar no Nordeste para fazer a temporada de inverno no Sudeste, né? As conversas avançam, a gente tem sim proximidade aí dos governadores do Nordeste, dos secretários de turismo. A gente tem discutido bastante condições de tentar atrair esses navios e, lógico, a gente se prepara com 2, 3 anos de antecedência. Então, algo para 2, 3 anos para frente, mas as conversas existem. E tem interessados. Falta agora a gente trabalhar o Brasil para ter um ambiente melhor de negócios, para ter uma demanda, a crise. O visto, que poderia ser um obstáculo para isso, visto para americanos e canadenses, que são o mercado para cruzeiros no Brasil, né? Você pegou exatamente no ponto, porque hoje, para ter um navio no Nordeste, um navio dos que a gente tem aqui, o menor tem 2.700 leitos. Para a gente ter um navio, por exemplo, citar Fortaleza, a gente não pode depender só do público local, a gente tem que ter muita gente indo para lá e demanda aérea, logística aérea. Então a gente já sabe que tem aviões vindo da Europa, dos Estados Unidos, do Sul, do próprio Brasil, que poderiam estar alimentando esse navio. É fórmula de Miami, a gente chama de home port, onde o navio nasce, onde nasce o roteiro. Perfeito. 928 dias de navegação, mais de 530 mil leitos. 144 roteiros, 575 escalas essa temporada de cruzeiros do Brasil. São 16 destinos que os cruzeiros passam, né? Quais são os impactos desses destinos? Eu sei que a CLIA trabalha com impacto financeiro de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais aqui. Qual que é o impacto nos destinos? Como que os destinos são impactados com a parada aí, a passagem desses cruzeiros? Então, a gente contrata a Fundação Getúlio Vargas para fazer o estudo de impacto econômico e da última temporada, que foi 2 bilhões e um pouco aí de impacto para o Brasil, a gente teve um cálculo de impacto de um cruzeirista quando ele desce uma cidade, que é de R$ 581. Então, uma cidade, Búzios, que tem 200 mil cruzeiristas descendo, vezes 581, dá quase 120 milhões de reais de impacto para a cidade. O Rio de Janeiro está próximo de 400 mil cruzeiristas, entre tripulantes e cruzeiristas descendo. Então, o impacto é enorme para a cidade e eu acho que a gente também precisa aproveitar que o cruzeirista desce nessa cidade e ele tem uma degustação. Então, os CVBs, os receptivos locais, trabalham este cruzeirista para ele voltar para uma estadia em terra.
E o último estudo da GV, a gente fez essas perguntas e o cruzeirista, 82% dos cruzeiristas querem voltar para o destino, que eu acho que é bacana, isso contribui para o turismo. Quer dizer, DMC, restaurantes, o destino todo, hotéis, todo mundo se preparando, né? Tem questão dos tripulantes também, que há esse impacto ainda, né? Marco, por falar em impacto, você que teve aí um trabalho em 2014 lá da questão do imposto de renda, remessa ao exterior, né, do IRRF, com a Magda e com outros líderes aí de entidades. O Marco é ex-presidente da Bastoa também. Tá indo e voltando para Brasília o tempo todo agora, né? Como é que é o trabalho da CLIA Brasil em Brasília? Como que a CLIA trabalha aí para fomentar esse setor que é tão importante aí para o turismo nacional? A operação de navios de cruzeiro é bastante complexa. A gente acaba lidando com 14 autoridades aí que a gente tem que estar constantemente conversando. Então, Ministério do Turismo, Relações Exteriores, ANTAC, Anvisa, Polícia, Receita. A gente acaba se envolvendo todas as Secretarias Nacional de Portos, Infraestrutura, e a gente precisa ter essas agendas recorrentes para atrair mais navios para cá. E você comentou que a gente trabalha em conjunto aí com as outras entidades para as questões aí do setor. E tem o imposto de renda vencendo aí dia 31 de dezembro e o ministro Marcelo, junto com o Ministério da Economia, Casa Civil, a Embratur, estão trabalhando forte aí para extensão, porque a gente queria a isenção, como sempre foi, a gente trabalhou pela isenção, mas a situação no Brasil não está permitindo. Tudo leva a crer que nos próximos dias, aí, ainda no mês de novembro, a gente tem a assinatura da medida provisória, que não vai ser só desse tema, tem outros temas aí envolvidos, mas o ministro está diretamente envolvido, junto com o presidente Gilson, até o ministro Guedes, Onyx Lorenzoni, ou seja, todos aí estão sabendo da nossa angústia. Estamos vendendo a descoberto, os ministros sabem disso, porque a gente vende com boa antecedência, o ano que vem já está sendo vendido sem contar com esse acréscimo de imposto, mas a gente está confiante, a gente espera que isso seja assinado o quanto antes aí, com a ajuda aí da BAV, Brastoa, Abracorp, a gente e toda a equipe aí envolvida. Até porque a CLIA tem o número de cruzeiristas internacionalmente, né? Entrou um passaporte brasileiro num navio em qualquer parte do mundo, soma um cruzeirista aqui nos dados da CLIA Brasil, né? São quantos? Ano passado a gente teve brasileiros em navios de cruzeiro em todo o mundo, 510 mil. E o bacana, Rodrigo, é que esse ano, o primeiro semestre, ou seja, Q1 e Q2 somados, a gente está 16% acima do ano passado. A gente já teve, até junho, 402 mil cruzeiristas. Já crescendo. Nossa, a gente de viagem está... Conscientização pelo produto, bastante. Interesse pelo produto cruzeiro. Marco, muito obrigado. Finalmente conseguimos, Marco Ferraz, do Bastidores Turismo. Muito obrigado pela sua presença. E você, agente de viagens, bora vender cruzeiro, entra no portal Panrotas, todas as informações estão lá. Fique atento aí pelos próximos capítulos do Bastidores do Turismo.